Olá, turma. Estamos aqui para a segunda aula. Gostaria de pedir a vocês, pessoal, que se inscrevesse aqui no meu canal, deixasse o like, compartilhasse com os seus colegas de profissão e aqueles pessoal que tem interesse em saber mais sobre orçamento. Então, vamos aqui começar essa aula falando sobre a parte de orçamento. Só lembrando, pessoal, essa é a primeira aula que nós estamos fazendo de orçamento. Eu estou preparando material, não sei em quantas aulas vai ser dividida essa parte de orçamento, mas quero aqui também pedir a vocês que desse a força aí, se inscrevesse no meu canal, compartilhasse aí. Então, vamos deixa eu me apresentar. Eu sou o Valdir Santo Bispo, sou aluno de engenharia civil, estou cursando, estou em processo de formação no 7º período. Então, já tenho uma boa temporada aí de faculdade e ainda tenho um conhecimento de obras. Sou mestre de obras, há mais de 6 anos no mercado, então já tenho um bom caminho aí de obras. Já fiz várias obras. Também fui professor durante um ano na Escola Municipal José Francisco Corrêa, lá na cidade de Iramaia, na Chapada Diamantina. Então um beijo aí para Chapada Diamantina aí. Pessoal, também fui encarregado lá de obras na prefeitura. Então, só dando os créditos aqui, esse curso eu peguei do material do jornalista Bruno, que é um blog que tem falando sobre esse tipo de assunto. Então eu peguei lá, dando os créditos aí merecidos ao jornalista Bruno Loturco. Então, vamos falar hoje no nosso curso de mestre de obra sobre como fazer um orçamento de obra sem mistério. Então, vamos desvendar os mistérios que tem por trás de um orçamento nessa primeira aula de orçamento, nossa segunda aula do canal. Vamos falar sobre orçamento. O orçamento é algo tão imperdível em uma obra que é até difícil começar a explicar a sua importância. Então, é difícil até explicar a importância de um orçamento, de fazer não só um orçamento, de um bom orçamento, na verdade, que queremos que você faça um bom orçamento, não um orçamento, um bom orçamento, um excelente orçamento. Afinal, como bem sabemos, o orçamento é que serve como referência fundamental ao longo de todo o desenvolvimento de uma obra. Então, esse orçamento que você fez no início da sua obra, que vai servir como base durante todo o processo da sua obra. Sabemos que isso significa, na prática, que é por meio do cronograma físico-financeiro que surge os principais índices de que alguma coisa pode ser até indo muito bem no projeto. Então, já sabemos que por meio dos cronogramas físico e financeiro. Então, o que significa um cronograma físico e financeiro? Vamos estar debatendo aqui também. Cronograma físico é você fazer o cronograma de todos os espaços da sua obra. Fazer uma parte física mesmo. É o financeiro. Coletar todos os dados de custo nas tabelas. Então, você possa fazer isso também. E vamos lá. Pois é justamente as medições como em campo que o elemento do cronograma físico financeiro, isso mesmo, o que o orçamento da obra. Então, mediante as medições que você vai fazer esse cronograma físico e financeiro, então você vai chegar na obra do seu cliente, você vai fazer todas as medições, levantamento de todos os dados, os detalhes da obra. Você precisa ter em mente isso. Então, fica a dica, pessoal.
Percebe então que é tão importante saber muito bem como fazer orçamento de obra. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, eu peço a vocês que queiram aprender mais, que queiram aprender junto comigo, que eu também estou aqui para aprender. Então, fica aqui no meu canal, assista minhas aulas, que vamos estar aqui desenvolvendo, desembaraçando esse mistério que é um cronograma. Que é um cronograma não, que é um orçamento de obra. É devido a essas importâncias que vamos falar sobre os detalhes, aos quais você não pode deixar de atender nesse processo. Então vamos falar sobre os detalhes que envolvem toda essa parte de orçamento. O detalhe da obra. Então essa parte que você não pode deixar, entendeu, pessoal? Que você tenha em mente os mínimos detalhes da obra e você coloca isso no seu orçamento para você não ter prejuízo, entendeu, pessoal? Ao longo desta aula vamos abordar os conceitos fundamentais do orçamento de obra. Também vamos falar sobre as quais são as principais ferramentas que auxiliam a quem queira saber como fazer um orçamento. Então vamos falar aqui das ferramentas que auxiliam você a fazer um orçamento, como as planilhas, as tabelas de custo, as tabelas de preço de insumos, de materiais. Então vamos também aqui fazer. Pessoal, para vocês que hoje não usam a plataforma, tipo um Revit, que usa a plataforma BIM, que já coleta todos os dados, então eu recomendo que busque software que possibilita você chegar mais próximo dos valores reais de mercado. Você vai ver, por exemplo, que são as composições de preço, custo direto, preços, custos indiretos, como considerar impostos e muitos mais. Então, pessoal, aqui nesse curso vamos estar debatendo isso também. São os preços indiretos, custos indiretos que você tem ao longo da sua obra, como os impostos que você paga. Então vamos estar debatendo aqui, trazendo esses impostos para vocês. Me comprometo a trazer esses dados. Mas é claro que antes de começar a entrar nos detalhes técnicos, não podemos deixar de pontuar alguns conceitos. Então vamos pontuar aqui também os conceitos da construção, os conceitos do orçamento, para fazer um bom orçamento. Então vamos estar elaborando esses conceitos para que você tenha em mente também esses conceitos, para você não ter perca nos seus orçamentos futuros. Então, o primeiro talvez é mais importante deles, o orçamento de obra. Então, esse é um dos primeiros que você vai ter em mente. Para resumir bastante, o orçamento é uma fotografia financeira da sua obra em um determinado momento, ou seja, o orçamento de obra é um modelo que representa a obra sobre determinado aspecto financeiro e o orçamento indica ao fazer uma estimativa o preço da obra. Então aqui, pessoal, é um modelo que representa sobre um determinado aspecto financeiro. Qual aspecto financeiro é esse? Então você vai saber aqui que o aspecto financeiro da obra, para que você possa dar ao seu cliente esses dados. E a estimativa também de preço, quanto vai custar essa obra na sua fase final, depois de pronta, depois de todo o processo de construção, qual vai ser o valor dessa obra. Então você tem que ter uma estimativa desse valor para você passar ao seu cliente. A essa altura você deve estar
pode estar se questionando o que significa que o orçamento de uma obra não pode ser de um chute. Então, vamos aqui. Para você que pensa que chutar um valor é o mais coerente, não, você está completamente enganado. Não é assim que funciona. O orçamento tem que ter estimativa, mas é claro que trata de uma estimativa com base em conceitos muito sólidos. Então, você tem que ter um conceito muito sólido para chegar a um determinado valor. Ou seja, com um sólido suporte teórico e conceitual da engenharia. Então, é para isso que vamos estudar isso. Para você ter esse suporte sólido, entendeu? Teórico do conceito da engenharia, que envolve toda a parte de engenharia, que faz esse engajamento entre custos em métodos construtivos. Então você tem que ter em mente isso também. Isso é uma parte que temos como mestre de obra. É saber as etapas do processo de construção, saber os materiais que vão estar. Isso já passei num vídeo que vai estar aqui na descrição. Isso significa que se a obra pudesse ser completamente realizada na data em que o orçamento é feito, ela teria hipoteticamente o preço indicado naquele documento. Então temos isso também. Quando você faz um orçamento para uma determinada data, tem um valor. Quando você, talvez um ano, meses depois, semanas depois, esse valor já não é mais o mesmo, porque os materiais já mudou o preço, toda a parte de coisa já tinha mudado, entendeu? Então você tem que ficar esperto quanto a isso também. Isso porque o orçamento contempla todas as necessidades atuais e futuras de uma obra, entendeu? Isso também é muito importante, pessoal. Agora vamos ver os detalhes que eu falei lá no início. Você lembra que eu falei dos aqui dos detalhes. Eu falei os detalhes da obra. Vamos ver aqui. Vamos pontuar cada um deles. O controle de custo. Então você tem que ter um controle do custo. Controlar o custo da sua obra é de suma importância, que você, como mestre de obra, sabe controlar isso. Controlar, quando eu digo controlar o de custo, é controlar, é você dosar mediante os seus operários, entendeu? É mediante aos seus fornecedores de materiais, insumos para a sua obra. Então, o segundo ponto aqui, que vamos pontuar aqui, maior poder de negociação junto aos seus fornecedores. Então, isso é um ponto chave que você tem que ter como mestre de obra. Negociar diretamente com seus fornecedores todo o material. Isso é de suma importância para se dar bem como mestre de obra e ter lucro com isso, não prejuízos. Então, o terceiro ponto que fala registro histórico envolvendo obras a obras. Então, você tem que ter um mapa de um registro histórico de todas essas obras. O que você fez em tal obra, uma obra dias atrás, meses atrás, anos atrás, que você tem esse registro para que você não cometa os mesmos erros que você cometeu em obras passadas. Então você tem esse registro histórico. Por exemplo, eu já fiz obra que, por meio desses registros, eu consegui ter um melhor desempenho. E também já fiz obra que eu não tinha esse registro
que eu não tinha vivenciado na pele, entendeu? Que eu acabei tendo um prejuízo justamente por não ter esse registro histórico. Então foi uma obra que eu fiz em um hotel. Quando eu cheguei lá, eu fiz o orçamento tudo, tá tudo bonitinho, mas infelizmente eu não levei em conta os horários que eu podia trabalhar, que meus funcionários podiam trabalhar. Então isso foi o detalhe que eu deixei passar que me custou muito caro. Então, pessoal, por exemplo, nessa obra eu só podia trabalhar das 8, era um hotel lá na Ondina, eu começava a trabalhar das 8, tá, de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã. Então, esse período de 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde, eu tinha que parar toda a meus operários. Então, nesse período aí eu não poderia trabalhar. Principalmente era trabalho de máquina, como martelete, furadeira, é, serra circular, serra mármore. Então essas ferramentas que fazem muito ruído, provocam muito ruído, em ambientes como esses não pode. E também tem essas obras também em shopping, também que eu já fiz obra em shopping. Foi muito complicado também com essa questão de horário. Então é um detalhe que você, como mestre de obra, você tem que ter em mente. Os quarto conceito aqui também é compatibilização de projeto. Então você tem que ter todo um projeto para você executar essa obra. O quinto, participação, incentivo em licitações. Então você tem que ter isso em mente também. Então, pessoal, voltaremos aqui nessa mesma plataforma no próximo encontro nosso, em Deus. Vamos falar sobre esses 5 tópicos abordados aqui. Então, para que você não perca, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e tamo junto na próxima aula. Obrigado por assistir até aqui e fique com Deus.